Hoje nós vamos resolver duas questões do vestibular do ITA que têm muita relação com a questão que nós resolvemos na aula 26 e o link da aula 26 está na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Essa aqui é uma questão da prova do vestibular do IME de 2006. Dois experimentos foram realizados a volume constante e a temperatura constante. No primeiro, destinado a estudar a formação do gás fosfogênio, as pressões parciais encontradas no equilíbrio foram 0,130 atmosferas para o cloro, 0,120 atmosferas para o monóxido de carbono e 0,312 atmosferas para o fosfogênio. No segundo, estudou-se a dissociação de N mols do fosfogênio de acordo com a reação. Calcule a pressão total no equilíbrio. Na verdade, não é calcule, é sendo a pressão total no equilíbrio igual a 1 atmosfera, calcule o grau de dissociação do fosfogênio a ser alcançado. Então, o primeiro experimento aqui permite que você calcule o valor numérico da constante de equilíbrio. Olha só, o primeiro experimento, ele observa as pressões de equilíbrio no sistema. Então você tem aqui a pressão parcial do CO, é 0,120 atm. Pressão parcial do Cl2, 0,130 atm. Aqui é ATM. A pressão parcial do fosfogênio, COCl2, 0,313 atm. Você sabendo escrever a expressão da constante de equilíbrio, K, você tem lá a pressão parcial do CO, pressão parcial do Cl2 sobre pressão parcial do COCl2. Você tendo isso em mãos, você pode substituir os valores aqui das pressões parciais e encontrar o valor da constante de equilíbrio para essa temperatura. Então, a constante de equilíbrio para essa temperatura fica 0,120 atmosferas vezes 0,130 atmosferas igual dividido por 0,312 atmosferas, que é a pressão parcial do fosfogênio. Então, aqui pelas minhas contas, deu 0,05. 0,05. Como trata-se de uma questão de vestibular, eu não vou converter essas pressões parciais para bar, e a diferença vai ser bem pequena. Então, aqui não tem aquele rigor da físico-química. Agora, vamos à segunda parte da questão. Então, para a segunda parte da questão, nós vamos ter que desenvolver uma equaçãozinha parecida com a equação da aula 26, aquela equação que relaciona a pressão total com o grau de dissociação e a constante de equilíbrio. Então, vamos lá. Veja só, então no segundo experimento estudou-se a dissociação de N mols de fosfogênio de acordo com a equação. Então no início você tinha N mols, nada de CO, nada de Cl2. Bom, o quanto reage de COCl2 e o quanto forma dos produtos? Reage X para formar X e para formar X. Quanto fica no equilíbrio? Na verdade, esse x vezes alfa. Então, esse x é o número de mols. Alfa... vou mudar um pouquinho aqui a notação em tempo real para ficar melhor. Vamos entender melhor isso aqui. De uma maneira mais didática. Então, olha, vamos voltar ao enunciado. No segundo, estudou-se a dissociação de N mols do fosfogênio de acordo com a reação. N mols de fosfogênio é o que eu tinha no início, nada de CO e nada de Cl2. Quanto reage? Bom, vai reagir N mols de fosfogênio multiplicado por um fator alfa, que seria o grau de dissociação. Então, esse alfa é um número que vai de 0 a 1. Ele não vai ser menor que 0 e não será maior que 1. Então, pode ser, por exemplo, 0,1.
se o alfa for 0,1, quer dizer que apenas 10% daquela quantia que você tinha inicialmente no sistema sofreu a reação. Então vai formar, pela estequiometria 1 para 1 para 1, N-alfa mols do CO, N-alfa mols do Cl2. No equilíbrio você vai ter N menos N-alfa do reagente, você vai ter N-alfa do CO e N-alfa do Cl2. Isso aqui é melhor a gente colocar assim, N1 menos alfa. Então vamos ao trabalho, né? Lembra aqui da nossa expressão para a constante de equilíbrio, porque a reação é essa, então você sabe escrever expressão para constante de equilíbrio. Deixa eu descer um pouquinho mais. Eu preciso saber o número de mols total para calcular as frações molares, ou ter uma expressão para as frações molares dos reagentes e produtos. Então vamos lá. Estou usando um pouquinho de espaço aqui. Pronto. Então vou mudar de cor aqui. Então, o número de mols total é igual ao número de mols do COCl2 mais número de mols do CO mais número de mols Cl2. Então, o número de mols total vai ser igual a N1 menos alfa mais N alfa mais N alfa. Ou seja, isso vai ficar N1 mais alfa. E aí eu posso ter as pressões parciais dos reagentes e produtos. Pressão parcial, por exemplo, do CO, Cl2, é igual a fração molar do CO, Cl2, que multiplica pela pressão total. Da mesma forma é válida para os produtos. Pressão parcial do CO, por exemplo, é a fração molar do CO, que multiplica pela pressão total. Então, a fração molar é o número de mols pelo número de mols total. Número de mols do CO, Cl2, na verdade, fração molar aqui que eu preciso. Então, vamos corrigir aqui. Fração molar do CO, Cl2, vai ser qual o número de mols COCl2? N1 menos alfa. Sobre aqui, N1 mais alfa. O mesmo vale para o CO e para o Cl2. Você tem lá o número de mols de CO, é N alfa, sobre o número de mols total, N1 menos alfa. E aqui também N alfa sobre N1 menos alfa. Então eu simplifico aqui, né? Ó, esse N aqui vai embora, aqui também, ótimo. Então, sabendo a fração molar, as expressões para as frações molares, eu substituo aqui nas expressões para as pressões parciais e depois substituo isso na expressão da constante, né? Lembrando, constante, K igual PCO PCl2 sobre PCO-Cl2. Então, vamos lá substituir isso, né? Então, a constante vai ser a pressão parcial do CO é alfa sobre 1 menos alfa. Isso aqui é um alfa, não é um 2, tá? Então, vamos melhorar isso aqui. Alfa, pressão total. E aqui eu multiplico alfa, 1 menos alfa, pressão total, que é a pressão parcial do outro gás. Aqui eu tenho 1 menos alfa sobre 1 mais alfa. Na verdade, aqui o denominador é 1 mais alfa. Pressão total. Pressão total. Essa pressão aqui simplifica com essa. Nós temos, na verdade, então, antes de simplificar isso, então, se você não entendeu, eu vou apagar esse tracinho aqui. Pronto, melhor, né? Para ficar mais organizado para você entender. Então, aqui eu tenho
alfa ao quadrado sobre 1 mais alfa ao quadrado, pressão total ao quadrado, sobre 1 menos alfa sobre 1 mais alfa, pressão total. Então, isso aqui vai embora, essa pressão aqui embaixo vai embora. Então, nós vamos reescrever aqui, né? O K fica, então, aqui, alfa ao quadrado P sobre 1 mais alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, 1 mais alfa. Então, trabalhando com frações aqui, eu vou ter alfa ao quadrado P sobre 1 mais alfa ao quadrado, 1 mais alfa sobre 1, cadê aqui? Não, 1 menos alfa. Deixa eu melhorar esses parênteses aqui para não ficar confuso para vocês. Aqui, aqui. Então, isso aqui vai embora com esse 2zinho aqui, né? Então, eu vou ter lá, K vai ficar, então, alfa ao quadrado P sobre 1 menos alfa ao quadrado. E aí, se você quiser, você isola o alfa. Muito simples. Então, o alfa aqui fica raiz de constante de equilíbrio sobre P mais K. Aí ele quer saber o grau de dissociação. Vamos ver lá no enunciado. Então, ó, sendo a pressão total igual a 1 atmosfera, né? O grau de dissociação sendo a pressão total 1 atmosfera. Então, a primeira parte do exercício nos permitiu calcular a constante de equilíbrio. A segunda parte é uma expressão que relaciona a constante de equilíbrio com pressão total e o grau de dissociação. Então, se eu substituo aqui, a constante de equilíbrio deu 0,05, se não me engano. Vamos ver aqui. Aqui, ó, 0,05. Então, vamos por lá, 0,05. A pressão total é 1, mais 0,05 aqui. Então, pelas minhas contas, isso deu 0,218, ou seja, o grau de dissociação, 21,8%. Agora vamos resolver outro exercício relacionado. Bom, questão aqui do vestibular do IME 2011, considere a reação, você tem AB2 gasoso mais A sólido, dando 2 moléculas de AB gasoso. Atingido o equilíbrio nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a pressão é 1 atmosfera, a fase gasosa apresenta a fração molar de AB2 igual a 0,1. Então, se a fração molar de AB2 é 0,1, você sabe que a pressão parcial do gás é igual à fração molar desse gás vezes a pressão total. E a pressão total, nesse caso, é 1 atmosfera. Então, a pressão de AB2 é 0,1. A fração molar de AB é 0,9. Então, a pressão de AB é 0,9. Eu posso escrever a constante de equilíbrio K, que vai ser a pressão parcial de AB sobre a pressão parcial de AB2. Ou seja, 0,9 ao quadrado, aqui ao quadrado, né? Sobre 0,1. Então, isso aqui, pelas minhas contas, deu 0,81. Em que pressão a mesma temperatura, a fração molar de AB na fase gasosa no equilíbrio será 0,8? Então, né? Seria o item B aqui, né? No item A, nós calculamos o valor da constante. No item B, ele quer saber a pressão total quando a fração molar na fase gasosa para o componente AB é igual a 0,8. Então, se essa fração molar for 0,8, a fração molar
de AB2 é 0,2. Então, você tem a pressão total, quer dizer, a pressão parcial de AB é a fração molar de AB vezes a pressão total. Nós podemos substituir isso aqui na expressão da constante. Então, lembrando que a constante vale 8,1, que nesse caso é pressão parcial de AB ao quadrado sobre pressão parcial de AB2. Então, substituindo, bom, 0,8 ao quadrado vezes a pressão total ao quadrado sobre 0,2 vezes a pressão total. Então, aqui eu corto com isso. Resolvendo aqui, lembrando que isso é igual a 8,1, resolvendo para P, isso vai dar 2,53. Bom, próxima aula voltamos com mais exemplos. Até lá.